Olá, meu nome é Frank William e, francamente, se você está assistindo esse vídeo, eu só posso dizer muito obrigado, porque esse é o primeiro vídeo que eu gravo aqui para o YouTube e a sua audiência é um belo apoio. That's wonderful, thank you! E eu escolhi esse tema para falar no primeiro vídeo justamente por ser um assunto que é muito fundamental para tudo que eu faço, para tudo que eu entendo, e eu acredito que para muitas pessoas também pode ser desse jeito. É claro que eu estou falando de criatividade. Se você parar para pensar, criatividade é uma habilidade que está sendo muito requisitada, principalmente hoje em dia, em tempos de economia digital. Tempo em que gravar conteúdos ganha um valor monetário e que tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Eu sei que tem muitos influencers que podem falar sobre isso muito melhor do que eu. Criar conteúdos mais dinâmicos, mais atrativos, mais criativos é um desafio que muita gente tem hoje. E a criatividade, apesar de ganhar cada vez mais valor de mercado, ele ainda é um conceito que muita gente ainda não conseguiu entender. Ainda está muito turvo e subjetivo na cabeça de muita gente. A galera ainda não entendeu muito bem o que é criatividade, o que é um perfil criativo e o que é processo criativo. Se você concorda comigo, pensa aí na cabeça da maioria das pessoas, como é que é uma pessoa criativa? Às vezes é um cara tipo louco, que tem o cabelo meio descabelado, usa umas roupas meio fora do convencional. Ele pensa muito fora da caixinha e a gente não consegue acompanhar ele porque ele tem um pensamento muito fora do convencional. Parece que a qualquer momento ele vai dar um grito eureka porque teve uma ideia brilhante. O cinema tá cheio de personagens que são desse jeito, mas a vida real também tá cheio de gente que tem esse tipo de comportamento. São pessoas meio excêntricas, falam de um jeito meio esquisito. E a gente acaba taxando elas como louco, como muito criativo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes essa pessoa só está sendo muito inconveniente. Outro estereótipo muito comum é o da pessoa meio alternativona, sabe? Ela não está muito interessada em seguir as regras da sociedade, ela pinta o cabelo de verde, de rosa, usa tatuagem, piercing e usa a criatividade para poder mostrar o quanto ela se rebela contra o sistema. Mas talvez o mais comum seja a confusão que as pessoas fazem entre arte e criatividade. Como se elas fossem a mesma coisa. Como se toda pessoa criativa fosse um artista, ou como todo artista fosse uma pessoa criativa, e como se todo processo artístico fosse também um processo criativo, e vice-versa. E quanto maior for a arte, mais gênio da criatividade a pessoa é. Chega lá, transcende a humanidade. Mas agora vamos colocar os pingos nos is. Olhem pra mim, mas nem tanto, que eu sou tímido. Eu não tenho cara de louco, eu não sou louco. Eu não tô louco! Eu não sou alternativo, eu tenho cabelo preto, eu uso camisa social e eu uso camisa xadrez por dentro da calça jeans. Ora eu pareço um desses caras que cresceram tomando leite com pera e ora eu pareço um nerd que joga RPG. Eu nunca tomei leite com pera, mas eu já joguei RPG. Também não sou desses artistas que fazem coisas incríveis que marcam a história da humanidade, tipo Leonardo da Vinci e Michelangelo, que fizeram coisas complicadíssimas, principalmente levando em consideração que eles eram tartarugas. Yeah! O que eu tô querendo dizer é que eu mesmo não me encaixo nesses estereótipos que eu acabei de falar, mas eu posso falar com convicção que eu sou uma pessoa criativa. Criatividade é mesmo um negócio meio difícil de dar uma definição, mas eu vou trazer uma aqui que vai deixar as coisas muito mais claras, que eu peguei do Google. A criatividade é a capacidade de criar, inventar e propor novas ideias, soluções e produtos. É uma habilidade, assim como a imaginação e a memória, que pode ser aplicada em diversos campos do conhecimento. Tá, então quer dizer que a criatividade não é um dom? Não. Só se for um dom que todo mundo tem. A criatividade é uma habilidade que pode e deve ser treinada para ser melhor utilizada. Mas para que raios eu vou querer estimular a criatividade se eu não vou pintar um quadro, se eu não vou fazer uma escultura ou compor uma música? Pô, eu já falei sobre isso nesse mesmo vídeo, presta atenção. Você precisa estimular a criatividade porque está o tempo inteiro precisando propor novas soluções para os seus problemas do seu dia a dia. Você precisa gerar novas ideias, assimilar informações, propor novas soluções fora do convencional, novos produtos, até mesmo gambiarras quando é preciso. Você precisa na sua casa, no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos. E eu não estou falando para usar a criatividade para poder inventar uma desculpa esfarrapada para dizer onde estava e com quem estava. Você entendeu o que eu quis dizer. What? Tem outras crenças sem vergonha sobre isso. Por exemplo, aquela ideia besta de que a gente tem dois lados do cérebro. Um que é mais criativo, mais caótico, mais emocional, e outro que é mais lógico, racional e organizado. Daí as pessoas tratam essas características como se elas fossem antagônicas, como se existisse um tipo de pessoa
que usa um lado do cérebro e o outro tipo de pessoas que só usa o outro lado do cérebro. Não faz sentido. Desse jeito, tem muita gente que acredita que pessoas lógicas não conseguem ser criativas e que pessoas criativas não conseguem ser organizadas, não conseguem cumprir metas, não conseguem cumprir prazos, que são bagunceiras, desordenadas, que são caóticas. Ok, é porque esse estigma chegou no mercado e tem muita gente que acha que quem tem um perfil criativo não vai conseguir trabalhar em um ambiente corporativo. Mas eles não poderiam estar mais enganados, porque o mundo está cheio de boas ideias que nascem em meio à ordem, à disciplina e à organização. E digo mais, quem trabalha com criatividade precisa ser mais organizado ainda, porque precisa cumprir com o prazo e ainda assim lidar com bloqueio criativo, com o tempo de pesquisa, com geração de ideias e manter os trabalhos dentro do prazo. Por isso, não pode deixar nada para cima da hora. Ah, mas tem gente que só trabalha bem sob pressão. E eu digo mais ainda, trabalhariam muito melhor se fizessem as coisas com calma. É que é preciso tempo para viver o processo criativo. E falando nele, o que raios é processo criativo? Mais um injustiçado nesse mundo de injúrias e difamações. Se criatividade é a habilidade de criar, processo criativo é o processo de criação. Como você pode deduzir sozinho. A menos que você só use um lado do cérebro. Processo criativo geralmente vai ser diferente dos processos metodológicos mais comuns que a gente está acostumado, tipo aqueles que a gente faz etapa por etapa até chegar no produto final. Eles só precisam que as etapas sejam realizadas dentro de uma ordem certa. E o processo criativo, ele é meio diferente. Cada processo criativo é único e individual por dois principais motivos. Primeiro, todas as etapas desse processo criativo são feitas de geração de ideias e tomada de decisões. Diferente do processo normal, que você geralmente vai estar lidando com etapas técnicas para fazer cálculos, preencher tabelas, que você não vai estar precisando criar o tempo inteiro. Segundo, que essas gerações de ideias e tomada de decisões são completamente baseadas no seu repertório. Tudo que você consome, tudo que você assiste, tudo que você lê, tudo que você enxerga, tudo que você vivencia, experiencia, tudo isso é transformado em informações que você vai estar utilizando toda vez que precisa associar, assimilar ideias para poder gerar uma nova ideia. E é por isso que cada resultado final criativo é diferente de pessoa para pessoa, porque cada um tem um repertório diferente. Mas a diferença prática mesmo vai ser a seguinte. No processo metodológico convencional, você vai fazer a etapa 1, depois a etapa 2, depois a etapa 3, a etapa 4, a etapa 5, e você chega no produto final. No processo criativo é diferente. Você vai precisar desengatar a etapa 1, aí você vai para a etapa 2, mas descobre que está com bloqueio criativo. Então você vai para etapa 3 logo, faz a etapa 3, aí vai dar para fazer a etapa 4. Quando você termina a etapa 4, percebe que a etapa 1 poderia ficar melhor, então você refaz a etapa 1. A etapa 1 fica melhor, você vai para a etapa 2. Finalmente acabou o bloqueio criativo, então você faz a etapa 2. E como você já fez a etapa 3 e a etapa 4, você vai para a etapa 5. Mas aí você percebe que como você só teve a ideia da etapa 2 agora, ele mudou todo o projeto, então vai ter que refazer a etapa 3 e a etapa 4. Você refaz a etapa 3, depois refaz a etapa 4 e aí finalmente faz a etapa 5. E uau, chegou ao final do seu processo criativo. Mas o grande lance de saber trabalhar a criatividade é entender que ela é assimétrica mesmo. Na verdade, o que a gente precisa é saber equilibrar entre o caos e a ordem, o ócio e a execução, o dinamismo e a concentração, a paciência e a tomada de decisão. Treinar a criatividade é, como muitos outros valores da vida humana, um ato de autoconhecimento, de crescimento e de robustez de espírito. A criatividade é, antes de tudo, um jeito de fazer você entrar na vida e participar verdadeiramente dela, sabe? Colocar a mão na massa. Porque criar te impede de só olhar para as coisas acontecendo e te impulsionam a fazer elas acontecerem. Aquilo que você precisa que aconteça. Criar não só tangibiliza coisas no mundo, mas tangibiliza também a própria narrativa da sua vida. Criar não só muda o mundo ao nosso redor, mas também é um caminho para mudar a nós mesmos. Porque assim, a gente precisa estar mais atento ao mundo ao nosso redor e reforçar certos valores que vão ser muito bons para a gente, como a paciência, a dedicação, a perseverança, a ordem, a disciplina, a organização e diversas outras peças que vão montando em você
uma personalidade mais forte. E aí, te convenci que ser criativo é uma boa ideia? Se sim, eu te convido a se inscrever nesse canal, a dar um joinha nesse vídeo e a compartilhar com outras pessoas que você acha que vai fazer sentido clarear mais as ideias sobre criatividade. Até mais, te vejo no próximo vídeo.